ventilação com suporte adaptativo ou ASV. É um modo ventilatório que nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje nesse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos no canal Apollo Fisioterapia. E logo depois da vinheta nós vamos conversar sobre o modo ASV. Bem, pessoal, eu falei para vocês que nós vamos hoje conversar então sobre o modo ASV, que é a sigla de Adaptive Support Ventilation. É um modo ventilatório não convencional que está presente nos ventiladores da Hamilton. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse modo. Eu declaro aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa fabricante dos ventiladores da Hamilton, né, a Hamilton que tem o modo ventilatório ASV. Simplesmente eu quero trazer informações para aqueles que trabalham com ventiladores que têm o ASV, então. Ok? Para quem não sabe, eu fiz uma semana da ventilação mecânica. Se você não acompanhou ainda, é só você ir lá no Apollo Fisioterapia. Tem vários vídeos, são 5 vídeos, 5 noites que nós falamos sobre ventilação mecânica. Na noite que foi a quarta noite, nós conversamos sobre o modo ASV. Então, se você também quiser se aprofundar um pouco nesse assunto, vocês vão ver que eu usei alguns slides desse vídeo no dia lá da semana da ventilação mecânica. Corre lá e vejam o vídeo completo lá, então, da live que a gente fez e a gente conversou sobre o ASV. Bom, primeiro de tudo, o que eu preciso definir para vocês é a diferença entre o que é ventilação convencional e ventilação não convencional, que é o modo ASV. Então, esses modos que não estão dentro daquilo que a gente chama de modos mandatórios e espontâneos, nós falamos, né, que juntam algumas coisas, nós chamamos de modos não convencionais. Então, nesse caso, nós vamos estudar o ASV. Então, vejam lá, para que eu consiga escolher os parâmetros ventilatórios no modo convencional, eu preciso, operador ali do ventilador, estudar, saber como é que está a fisiologia respiratória do paciente e a mecânica respiratória do paciente. Já no modo ASV, nós vamos ter essa avaliação feita de respiração em respiração. A cada respiração que o paciente fizer, o próprio modo vai avaliar esse status e essa mecânica. Bom, a partir disso é que se então escolhe o modo ventilatório no convencional e ajusta os parâmetros. Já no ASV, eu vou avaliar a mecânica, adequar o volume corrente, adequar a frequência e aí, consequentemente, para adequar o volume, o ASV, na verdade, vai ajustar uma pressão adaptativa, seja ela pressão inspiratória, ou seja, pressão controle, ou uma pressão suporte. Lembrando que, se eu já estou colocando aqui pressão inspiratória e pressão suporte, isso já me dá uma ideia de que eu posso fazer tanto respirações controladas como respirações chamadas de respirações espontâneas. Se você tem dúvidas sobre o modo ventilatório, eu já fiz um vídeo que a gente compara o modo VCV com o modo PCV, procura aí no nosso canal. O modo ASV, ele é um modo que a gente chama de modo de sistema fechado, ou seja, o próprio paciente ele vai retroalimentando, ele vai ter um sistema de alça fechado, em que então o ventilador ele vai pegando informações do próprio paciente e se autoajustando. O ASV garante a ventilação minuto para o paciente. É a partir disso que ele vai regular a pressão controle, pressão suporte e frequência respiratória, né? A controle e a suporte dependendo de que tipo de ciclo ele está fazendo. Ou seja, ciclo espontâneo, se for pressão suporte, ou ciclo controlado, é a pressão controle. Qual que é a vantagem? Ele vai garantir o volume minuto com a menor pressão nas vias aéreas, portanto eu tenho menor risco de lesão alveolar. Quando que está indicado? Está indicado no início ao final da necessidade ventilatória do paciente, ou seja, da intubação orotraqueal até o desmame ventilatório. Então ele pode ser usado naqueles pacientes que chegam sem estímulo respiratório nenhum, portanto recebe as respirações controladas, até mesmo no paciente que já está em desmame e está em pressão suporte, estaria em pressão suporte. Ela reduz o trabalho respiratório, né, então permite que o paciente faça respirações, então possibilita os estímulos espontâneos, mas também reduz porque ele garante o volume minuto. Quando que eu vou usar então? Quando eu quero garantir volume minuto e quando eu quero garantir esse volume minuto com a menor pressão controle ou menor pressão suporte possível. Portanto,
eu vou garantir proteção alveolar, pulmonar. Nos pacientes que têm drive instável também pode ser indicado, já que ele garante, aquele paciente que não ficaria só em pressão suporte porque o alarme de apneia estaria tocando, ele garante as frequências para o paciente. E ele também é muito bom nos pacientes que apresentam assincronia e desconforto. Existem estudos que mostram que o ASV diminui as assincronias. E por isso é importante também, já que ele garante volume minuto e a partir disso que ele retroalimenta, é importante a gente monitorizar aqueles pacientes que têm algum tipo de vazamento no circuito ou secreção excessiva. Sendo assim, se a gente considerar que a ventilação mecânica, ou seja, a pressão positiva gerada pelo ventilador, tem que vencer essas duas propriedades, que é a propriedade resistida e a propriedade elástica do sistema respiratório, nós temos como informação desse modo que o ventilador mecânico ele vai no seu primeiro ciclo ventilatório calcular a complacência e a resistência, e se tiver PIP intrínseca, ou seja, auto-PIP, ele vai calcular e a partir disso calcular o que a gente chama de constante de tempo de abertura alveolar. A partir disso ele vai, nos próximos ciclos, portanto, ele vai acabar então escolhendo uma frequência, uma relação em Zs, e por isso, consequentemente, um tempo ins, e a pressão máxima que vai entrar lá para que eu garanta o volume minuto para esse paciente. Aqui está um esqueminha que a gente tirou desse artigo que está aí, ó, onde a gente pode ver como que a gente inicia a ventilação mecânica no paciente em ASV. Ele vai então, primeiro eu vou preparar o equipamento, onde eu vou ajustar os limites de pressão, primeiro de tudo, para que não exceda a pressão, uma pressão protetora. Depois eu vou colocar o peso a altura do meu paciente, e assim vai ser calculada o peso do paciente e a porcentagem do volume minuto. A partir disso, o ventilador vai, a partir de quanto você determinou de porcentagem do volume minuto, o ventilador vai ventilar, ele vai começar a ventilação e ele vai ajustando as pressões, a frequência, de acordo com aquilo que você obteve lá para o meu volume minuto. Sendo assim, a gente vai regulando a porcentagem do volume minuto de acordo com a gasometria arterial desse paciente, se está de acordo com aquilo que você espera. E cada vez mais, o paciente que está em ASV, eu posso ir tirando essa porcentagem até que eu possa considerar, quando a minha pressão de pico menos o PIP está menor que 8, eu posso considerar a extubação, inclusive, desse paciente já direto do ASV, sem precisar fazer teste de respiração espontânea. Vejam que aqui eu mostro para vocês o gráfico do ASV. O gráfico do ASV é importante a gente conhecer, onde ele vai ter um gráfico de volume por frequência e essa linha é o volume minuto alvo, né? Então aqui o 6.6, que é o volume minuto alvo. Sempre vai ter um sinal do que é alvo e o que o paciente está fazendo de real. Então nos dois casos aqui, o que a gente tem? De um lado, eu tenho um paciente em ventilação totalmente controlada, onde o alvo está em cima do real, mas o real está em cima do alvo, e do outro lado também está acontecendo a mesma coisa, mas é que o paciente aqui ele está fazendo todas as respirações espontâneas. Eu poderia inclusive ter frequências espontâneas e outras controladas, e obviamente, né, isso aqui é uma simulação, obviamente eu podia ter o real fora do alvo, né? Então eu poderia ter alguns tipos de alteração. Como por exemplo aqui, ó, vejam só, esse paciente então, ele está fazendo um volume minuto um pouco maior, e ele está fazendo às custas de uma frequência respiratória de 20. Ou então, ó, ele está fazendo um volume minuto muito próximo também, aqui está próximo do ideal dele, né, do previsto para ele, como que a gente quer garantir, aqui também está próximo da linha verde, porém, esse é às custas de uma frequência mais alta, mais baixa e um volume corrente mais alto. Então, esse tipo de alteração também pode acontecer. Ou até mesmo, a gente pode ter uma terceira situação, onde, olha lá, eu tenho tanto frequências espontâneas como frequências controladas acontecendo e tendo aqui em torno de um volume minuto também muito próximo da linha verde aqui. Bom, é importante, portanto, nós conhecermos o gráfico de pressão de ASV, que vai, então, garantir esse volume minuto, como a gente falou. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Olha o que a gente tem aqui. Nós temos, num ponto, ó, se eu considerar esse volume minuto aqui, ó, esse paciente está com tanto frequência como volume corrente muito alto. Isso significa que eu preciso diminuir a pressão para diminuir o volume corrente e diminuir a frequência respiratória, ou seja, para diminuir e chegar ao volume minuto naquilo que é considerado ideal. Outra situação é uma situação em que eu tenho
a cruzinha lá do real aqui. Então aqui, nesse caso, eu tenho um volume minuto muito alto, um volume corrente alto e uma frequência um pouco mais baixa do ideal. E aí então o que eu preciso fazer? Para diminuir o volume corrente, diminuir a pressão, mas a frequência eu preciso aumentar a frequência respiratória. No outro quadrante, nós vamos ter a seguinte situação, um volume corrente baixo com uma frequência alta. E vejam que está até próximo aqui do volume minuto. Para eu conseguir trazer ele para um ponto mais ideal, o que a gente tem que fazer? Aumentar a pressão de auxílio, porém diminuir a frequência respiratória. E por fim, o último quadrante, nós temos tanto volume quanto frequência respiratória baixa, e aí, consequentemente, o volume minuto está abaixo daquele previsto. Então, o que precisa ser feito a partir daqui? Aumentar a pressão e aumentar a frequência, ou seja, o ventilador vai melhorar a pressão, mesmo que o paciente esteja fazendo espontâneo, e aumentar as frequências controladas para garantir o volume minuto para o paciente, ok? E aí, então, aqui é o ponto, né, em que a gente estaria dentro do ideal previsto. Aqui é só para vocês lembrarem que nós temos no ASV um gráfico chamado, né, um gráfico chamado de zona de desmame. É onde nós vamos ter todos os dados aqui referentes àquele paciente que poderia ser desmamado. Por exemplo, quando o paciente entrar com 100% da atividade espontânea, um índice de Tobin ou respiração superficial rápida menor que 105, também manter um volume minuto menor do que 10 e uma pressão inspiratória menor do que 8, além de PIP e FO2, PIP menor que 8 com FO2 menor que 40, ele inicia uma contagem. O paciente que ficar mais de 2 horas nessa contagem aqui, ou até 2 horas nessa contagem, ele é um paciente que está apto a ser estubado. Esse é um paciente que fez praticamente, né, fez um teste de respiração espontânea, que é o que a gente usa no desmame ventilatório. Beleza? Bem, pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi uma explicação rápida sobre o ASV. Se você quer saber mais sobre a ASV, vai lá no canal Apollo Fisioterapia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aula que eu dei na semana da ventilação mecânica que a gente fez aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar com os amigos. E também se inscreve no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Até a próxima!